Bom dia a todas, todos, todes. Todos bem? Eu espero que sim. Quando eu estava entrando na adolescência, final da puberdade, início da adolescência, ali 12, 13 anos, eu assisti uma novela, eu assisti novelas, sim. Hoje em dia não vejo mais pelo horário, mas naquele tempo eu morava com os meus pais, 11, 12 anos, a minha mãe assistia novela, meus pais, e eu assistia junto. E eu assisti novela sozinho também. Teve novelas muito boas. Samandaia, Guerra dos Sexos, eu acho que era o Bem Amado, o nome daquela novela. Outra que eu assisti, Roque Santeiro. E numa dessas novelas, que não era tão boa assim, tinha uma música lá de um dos personagens. Não foi uma novela muito boa, não era grande coisa, mas a música era assim: eu sou eu, foi meu pai que me fez assim, quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim. E eu estava naquela fase de tentar se afirmar, porque se é uma coisa que a adolescente precisa é se afirmar, né? Então ele fica buscando referências. Eu sou eu, foi meu pai que me fez assim. Então, me afirmar, né? Esse é meu jeito. Esse é quem eu sou, quem eu escolhi ser. Felizmente, essa fasezinha dessa música, em que essa música expressava o que eu sentia, durou pouco, acho que uns 2 anos, mas eu me lembro dela. E me lembro por causa da transformação que veio depois. Durou uns 2, 3 anos e eu senti que não, eu estava errado. Eu precisava mudar algumas coisas. Tinha coisas que eu pensava que eram ultrapassadas, que eram velhas, que eram dos meus pais, do meu pai. Embora o meu pai fosse um cara muito bom, mas eu levei muito tempo para superar essa diferença. Até que um dia um psicanalista veio e me disse na cara: tu não é teu pai. Ele precisava me dizer isso. O psicanalista fala pouco, mas quando fala, porque ainda tinha resquícios de uma certa busca de minha personalidade em meu pai. Não é que não haja identificações, é que cada um tem que estabelecer a sua personalidade, embora possa admirar a de outra pessoa. Então, vamos às senhas diárias para hoje. Dia 5 de julho de 2023, uma quarta-feira. E o título que eu escolho para estas senhas é: o que será que em Deus não muda? O que será que em mim não muda? Sabe, um dia eu deixei o cabelo começar a crescer. Meu pai disse: mas o que é isso que está acontecendo? Eu disse para ele: pai, é só por fora. No interior, o núcleo, o que eu queria dizer para ele e não disse: o que tu me ensinou está lá. Isso é só por fora.
Sim, mudam coisas na gente, é preciso mudar. Mas tem algumas coisas que não mudam, que são cerne, que são aquele coração da planta que está lá, no íntimo dela. Essas não mudam, por fora mudam, as folhas, os galhos, podem mudar. Mas o cerne... Tá, mas e o que em Deus não muda? Por quê? Será que tem coisas que mudam em Deus? E acho que há. Porque Deus veio ao mundo, não ao mundo passado, idealizado, mas veio ao mundo aqui e agora, então muda. Tudo que está na história muda, seja pessoa, seja a divindade. Um outro dia eu vou dizer como Deus mudou durante o tempo. Se vocês pensarem um pouquinho, já vão perceber. Mas tem coisas que não mudam. E o primeiro versículo para o dia de hoje é Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, Deus Javé falando, não mudo. Tanto que o Estado de Israel, lá, os religiosos ficavam fazendo sacrifício para Deus e para Deus Javé, para Javé, e Javé, mesmo com todos os sacrifícios, cantos, cultos, ele resolveu destruir aquele reinado de Israel tão religioso. Então, não, ele não muda. Você não consegue comprar o miolo, o cerne de Deus Javé. E o segundo versículo para o dia vem do Evangelho conforme Lucas, capítulo 1, versículo 50. A sua misericórdia. Misericórdia. Misericórdia significa ter o coração com o miserável, com o que sofre, com o oprimido, com o que tem dor. A sua misericórdia, o seu coração com o oprimido, com o miserável, vai de geração em geração sobre os que o temem, sobre os que o obedecem, sobre os que ouvem a sua voz. A sua misericórdia. Portanto, no cerne de Deus, no cerne, no coração que não muda, nesse Deus Javé está misericórdia, amor. E a oração de hoje é de Paul Gerhardt, um autor de vários hinos luteranos, várias poesias, e é uma estrofe de uma música que está no Inário Luterano, que ele era luterano. Eu até sei cantar. É uma melodia medieval, mas é bonita. Para quem conhece melodias medievais e tem um certo afeto até por esse tipo de música. Diz assim: de noite e de dia o Pai nos guia, bênçãos aumenta, mal afugenta, do desespero ao louvor nos conduz.
Quando dormimos, conosco o sentimos. Quando acordamos, felizes miramos de sua graça a benéfica luz. De noite e dia, o Pai nos guia, bênçãos aumenta, mal afugenta, de desespero ao louvor nos conduz. Quando dormimos, conosco sentimos. Quando acordamos, felizes miramos de sua graça benéfica luz. O primeiro texto para o dia de hoje, dia 5 de julho, vem da primeira carta aos cristãos e cristãs que moravam na cidade de Corinto, capítulo 12, 19 a 26. Paulo falou um pouquinho antes desse texto sobre que a igreja, os membros e as membras da igreja, juntos formam um corpo, onde um membro é dependente do outro e onde eles colaboram para o mesmo fim, colaboram uns com os outros, colaboram para o bom trabalho da igreja. Se todos fossem um só membro do corpo, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial atenção e honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nós já são honrados, não precisam ser tratados de maneira especial, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros sejam igualmente cuidados uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Que bom seria se entre as pessoas fosse assim, né? E o segundo texto, felizmente já está quase no fim da novela. Uma novela até interessante, mas o que ela menos tem é mocinho. É quase só. É quase só uns personagens sacanas que tem nessa história. Quase é isso. Mas ela conta sobre o ser humano. Nesse sentido, é uma novela. Que é a história lá da família do Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. E agora estamos terminando, então, a história com o tetaraneto de Abraão, o José, que nesse trecho que eu vou ler agora, quase final da história, o José vai visitar o seu pai Jacó, que também se chama Israel. O pai do Jacó, o pai do José, o Jacó, Israel, vai pegar 2 filhos do José para ele. É uma novela. E ela é bastante chata, já está chata, já estou lendo há 3 semanas
Então ela está perto de terminar. Mas a Bíblia fala sobre a vida, e a vida não é perfeita. Tem muitos erros, tem muitas histórias que nós devemos dizer, olha, isso aí não é um exemplo para se repetir. Precisamos mudar a própria humanidade também. Gênesis 48, 1 a 22. Vamos ler tudo. É grande, mas vamos ler tudo. Algum tempo depois, disseram para José, o filho, certo? Seu pai está doente e está perto de morrer. Então José foi ver seu pai, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Anunciaram a Jacó: o teu filho José veio vê-lo. Israel se animou e assentou-se na cama. Então disse Jacó, o pai, a José, o filho: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Darei. A gente vai ver logo depois ali que ele usou a espada. Isso Jacó contando para o filho José a história dele. Agora, pois, seus 2 filhos que nasceram no Egito. E aí ele vai pedir 2 filhos para o filho dele. Vai pedir 2 netos para ele. Antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés, teus 2 filhos, serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Ele está pegando filhos do outro. Os filhos que lhe nasceram depois dele são os seus. Serão convocados sob o nome dos 12 dos seus irmãos para receberem sua herança. Esses 2 serão agora meus, vão receber a minha herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, a tua mãe, a minha esposa, Raquel, morreu, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. E eu sepultei ela em Efrata, ao lado do caminho, que é em Belém. Quando Israel viu os filhos de José, ele perguntou de novo quem são aqueles meninos que ele já tinha pego para si. Vejam, a Bíblia tem muita emenda de história que está em lugar diferente. Eles, quando foram preencher a Bíblia, assim, completar os textos que existiam, às vezes emendavam um texto no outro e ficava estranho. Perguntou quem são esses 2 meninos e o José respondeu: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os para que eu os abençoe. Agora vai abençoar os 2 meninos que ele pediu para si. Os olhos de Israel, do pai, do velho, do Jacó, já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, catarata. E ele mal podia enxergar. Por isso José levou os meninos, seus filhos, para perto dele. E seu pai os beijou e abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que eu veria a tua face novamente, e agora Deus concede ver também os teus filhos, meus netos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se e adorou seu pai, o Jacó. José tomou os 2 meninos, Efraim à sua frente, perto da mão esquerda de seu pai, de Jacó, Israel, e Manassés à sua esquerda,
perto da mão direita de seu pai. Manassés? Não, Efraim e Manassés. Jacó, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, como que abençoando, né? Dando a herança, embora este fosse o mais novo. E a bênção devia ir para o mais velho. Lembrem-se da história de Jacó e Esaú. Mesma coisa, o mais novo ficou com a bênção de herança e deveria ser o mais velho. Embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho, que deveria receber a bênção. Depois abençoou José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para de Manassés. Ele disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, que também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. O mais velho que eu não abençoei também será um povo forte. Povo, uma família, uma clã. Mas o outro mais novo é quem vai mandar. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, o pai, Israel, Jacó, disse para José, seu filho, que era pai dos meninos, esses Efraim e Manassés: estou para morrer, mas Deus estará com você e os levará de volta à terra de seus antepassados. Achei que era lá que eles estavam. A Bíblia faz esses negócios, não é? Que, os pedaços emendados que eu acabei de falar. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que dei aos amorreus, que eu tomei dos amorreus com minha espada e meu arco. Que recebeu, né? Matou gente. Foi conquista. Foi guerra. Foi guerra. Pois é, com espada. É a estrutura do reino que Deus não queria que Israel tivesse. Um reino com cultura de guerra. Isso é o que os seres humanos gananciosos fazem da religião. E isso precisava mudar. E aí veio o príncipe da paz.
Deus revelado em Jesus, amoroso, verdadeira bênção para os povos da terra, não mais um reino guerreiro. E aqui ainda tem a lógica do reino guerreiro, né? Que dá herança para um dos filhos, para ele mandar nos outros, enquanto nós somos chamados para ser membros de igual valia, de igual honra, que se protegem uns aos outros, que são interdependentes, que não competem. O que será que em Deus não muda? Um grande abraço, um bom dia.